Oi, oi, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do meu coração que esteja de fato tudo bem com vocês. Mas se não estiver tudo bem, não está tudo bem, porque nós somos pessoas de verdade, porque nós somos seres humanos, né? E nós passamos por dificuldades aqui na Terra. Então, se não está tudo bem, não está tudo bem, mas eu profetizo que em breve você fique bem, porque a palavra do Senhor fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, tudo bem, não está tudo bem hoje, mas se o sofrimento prolongar, né? Se a tristeza prolongar demais, se o deserto demora muito a passar, a gente tem que avaliar, porque tudo bem, não está tudo bem por um período, agora para sempre, aí a gente tem que dar um basta, né? Porque a gente aprende, gente, que o sofrimento é pedagógico. Nós aprendemos que as tristezas, as frustrações fazem parte da nossa vida e nos fazem amadurecer. E revelam a nossa força, e revelam a nossa capacidade, e nos moldam, né? E nos pule. Então, se você está passando por algum tipo de sofrimento, extraia o máximo possível de sabedoria, de aprendizagem, de conhecimento dessa situação, porque o que eu acredito que é o quanto antes nós aprendermos a lição que está proposta dentro de determinada situação, mais rápido nós saímos do sofrimento, mais rápido nós passamos essa fase ruim. Porém, se nós não buscamos saída, né? Se a gente continua, se a gente fica só murmurando, só reclamando, só lambendo ferida, aquela situação ela vai se estendendo, né? Igual o povo lá de Israel, eles iam passar rapidinho pelo deserto lá, né? Eu acredito que eram 40 dias. E aí, gente, eles reclamavam tanto, eles eram tanto ingratos, que eles ficaram 40 anos num deserto. Então, normalmente, quando nós estamos diante de uma situação por muito tempo, a gente tem que avaliar por que é que a gente ainda não saiu daquilo. De repente, é alguma atitude nossa que tem nos impedido de sair da situação o quanto antes. E às vezes a murmuração, porque a gente que é mulher, a gente fala pra caramba, e às vezes a gente murmura muito, a gente reclama muito, né? Então, é uma dica que eu te dou. Se o sofrimento tá prorrogado aí, tá muito extenso e tal, avalie a sua situação, olhe para um outro ângulo, para ver qual é a estratégia, para ver qual é o posicionamento que essa situação exige de você, para que você saia o quanto antes dessa situação. Por falar, né, gente, em contratempo, sofrimento, adversidade, a semana passada eu não gravei o nosso vídeo. E eu não gravei por quê, gente? Eu não gravei porque eu não estava legal. Eu falei com vocês que eu seria sincera e que eu seria humana aqui, né, nesse canal. E todas as minhas experiências eu trarei aqui, respaldadas pela palavra do Senhor. Eu trarei aqui para que possamos aprender, né, para compartilhar com vocês. Então, a semana passada eu não gravei, eu só fiz um corte de um vídeo anterior meu. E se você não assistiu os vídeos anteriores, assista, porque os vídeos são extremamente edificantes, que não são palavras minhas, são palavras do Senhor, que Ele revela no meu coração, né? E eu só fiz um corte porque, de fato, eu não estava muito legal. Mas por que eu não estava muito legal na semana passada? Gente, às vezes nós enfrentamos situações nas nossas vidas e essas situações elas conseguem nos sugar, elas tiram a nossa energia, elas trazem desânimo, trazem desconforto, elas trazem tristeza e ela rouba a esperança. E eu identifiquei, graças a Deus, Deus me mostrou
qual era a área que estava me sugando, me tirando a energia, o ânimo, que estava ofuscando a minha visão. E eu quero compartilhar com vocês essa situação, mas eu quero compartilhar respaldada por uma mensagem bíblica, por uma mulher que eu identifiquei aqui na Bíblia e que ela, em algum momento das nossas vidas, essa mulher nos representa. E essa mulher, ela se chama Jael, e a Bíblia vai falar sobre ela lá no livro de Juízes, no capítulo 4, aí você lê ali a partir do 17 para entender melhor. E essa Jael, gente, ela era uma mulher, né, uma mulher casada, e certo dia, essa mulher recebeu uma visita, e uma visita um tanto quanto inusitada. Acontece que o inimigo de Israel, que vinha fugindo do povo de Deus, que estava ali lutando contra eles, né, que eram os cananeus. O Senhor havia dado uma ordem para o povo de Israel lutar, né, contra os cananeus. E nessa guerra toda e no calor da guerra, o inimigo de Israel correu para dentro da casa de Jael, né? Na verdade, Jael estava já na porta esperando, porque uma mulher atenta, ela tem uma visão antecipada das coisas. Então, não sei se já estava sabendo da guerra, mas acontece que ela estava antenada. E ela conhecia o inimigo, né? E aí acontece que o inimigo correu em direção à casa de Jael. E Jael foi estrategista. Ela convidou o inimigo para entrar, né? Ela não bateu de frente, ele fugiu para a casa dela. E a palavra do Senhor fala que ele tinha um motivo em fugir para a casa de Jael. Acontece que a família de Eber, eu acredito que o nome do marido é Eber, a família de Eber, e ela tinha uma aliança com o rei cananeu lá, eu vou falar que é o rei, tá, gente? Mas com o rei cananeu. E a família de Eber tinha uma aliança com esse rei cananeu. Então, quando ele precisou fugir, né, o comandante lá do exército precisou fugir, ele correu em direção à casa de Jael, que é a casa de Eber. E eu quero já deixar uma observação aqui para a gente pensar, porque o comandante do exército cananeu correu para a casa de Jael, a casa de Eber, porque ele tinha uma legalidade, né? Ele tinha uma aliança, ele tinha paz com aquele povo. E aí, a palavra do Senhor, lá em Deuteronômios, vai falar conosco que Deus havia falado para os israelitas para não fazer aliança com esse povo, com os cananeus e uns outros lá. Mas agora a gente está falando do cananeu, né? Dos cananeus, do líder que estava fugindo para a casa de Jael. Deus havia falado para o povo de Israel matar todo mundo, para não ter nenhum tipo de vínculo com aquele povo. E aí, o Eber, né, o marido de Jael, ele não só tinha uma aliança, ele não só tinha uma amizade com aquele povo, que o povo se sentiu até na liberdade de se esconder dentro da casa de Jael, dentro da casa daquela mulher. E aí o inimigo teve, por causa dessa aliança,
dessa desobediência a Deus, né? Que Deus tinha falado para matar todos os cananeus. E o marido de Jael, ele ignorou, né? Então ele tinha até uma amizade, ele tinha paz com aquele povo. E aí esse inimigo entrou para dentro da casa de Jael. E Jael, ela é uma mulher antenada, reconheceu o inimigo de primeira, já recebeu de Deus uma estratégia para acabar com aquele inimigo. Eu gostaria já de conversar com você a respeito disso e eu vou contextualizar com você. Só um minutinho, gente, que é tudo ao vivo. E aí eu quero falar para vocês por que eu não gravei semana passada, que eu não estava bem, mas fica com essa questão aí de Jael na sua cabeça. O inimigo, ele teve legalidade de entrar na casa de Jael por causa de uma aliança que a família dela tinha com os cananeus. Então, a porta de entrada, a porta de legalidade pelo qual o inimigo entrou na casa de Jael foi essa aliança errada que a família dela, acredito que da parte do marido, teve, né? E aí o inimigo entrou por essa porta. Então, era a aliança errada. E eu quero te perguntar, qual é a aliança, qual é a porta que o inimigo tem entrado na sua vida? Qual é a porta que o inimigo, ele tem entrado na sua casa? Semana passada, eu não estava bem, por isso eu não gravei, né, o vídeo. Mas eu me lembrei de uma promessa, uma palavra que eu fiz para vocês. Uma promessa que eu tive com vocês quando eu gravei o primeiro vídeo, que era que eu seria verdadeira aqui e que eu não ia maquiar as coisas. Eu não ia ficar fazendo filtro. Eu quero apresentar aqui a nossa vida real. E aí, gente, eu tive na minha vida a visita do inimigo na semana passada. E que inimigo é esse, Manu? E qual foi a porta que ele entrou? Eu não sei qual é a porta que o inimigo encontrou, a porta de legalidade que ele encontrou para entrar na sua casa, para entrar na sua vida. E isso é você quem vai identificar. Mas eu sei qual é a porta que ele conseguiu entrar na minha vida semana passada, que me roubou alegria, que me roubou esperança, que me roubou motivação, que me impediu de cumprir a minha palavra com vocês aqui, porque eu disse que estaria aqui toda semana trazendo um vídeo novo, e foi o que eu não fiz na semana passada, porque eu estava muito desanimada, muito desmotivada, né? Então, eu quero falar para vocês que na minha vida ele entrou através da minha vida financeira. E a gente pode colocar que eu nunca tive muito controle. Essa é a realidade, eu nunca tive muito controle com relação ao dinheiro, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de poupar, eu nunca fiz uma reserva de emergência, eu nunca tive esse hábito. Eu sempre fui muito boa, eu sempre fui muito dada. Então, se eu tenho hoje, nós vamos gastar tudo hoje. E isso foi uma porta que eu abri lá atrás, sabe? De não me resguardar financeiramente falando. Então, todas as vezes que as minhas finanças fogem do meu controle, eu acabo me desesperando. E foi o que me aconteceu na semana passada. Me bateu uma ansiedade, me bateu uma tristeza. Não, meu pescoço tá doente mais aqui, gente. Me bateu uma tristeza
uma desesperança de acreditar, parecia que as coisas não estavam acontecendo, sabe? Eu tenho alguns compromissos financeiros e os recursos para cobrir com esses compromissos não estavam entrando, né? Devido a alianças que eu fiz lá atrás, devido a portas que eu deixei aberta lá atrás. Então eu identifiquei que o inimigo, ele estava me trazendo ansiedade, sabe? Estava me trazendo ansiedade, medo, incredulidade, estava batendo a minha fé. Então essa foi a porta. Gente, de verdade, eu estava muito mal na semana passada, porque parece que a gente, quanto mais, o que tá a impressão que estava dando, e isso não tem nada a ver com fé, tá, gente? Essa atitude minha foi uma atitude assim que não tinha nada a ver com a fé que eu professo, com a palavra de Deus que eu prego. Mas o fato de eu não ver as coisas acontecendo me deu um desespero gigantesco. Me deu um desespero, uma falta de esperança, uma falta de fé, um medo, e isso me abateu. Então, eu identifiquei que o inimigo, ele tinha encontrado uma porta de legalidade na minha vida financeira, no meu descontrole financeiro, para me abater, para me tirar do propósito, para ofuscar os meus sonhos, a minha visão. E se você falar para mim assim, Manu, atualmente você vive gastando da mesma forma e tal? Não. Hoje eu já tô nessa rota, né, do arrependimento, que é uma rota a qual eu busco uma organização financeira, mas eu ainda tô lidando com resquícios de coisas que eu fiz lá atrás, entende? Então, o inimigo encontrou uma porta e me oprimiu por um tempo. E me tirou do propósito, e me entristeceu, e tentou anular a minha fé, tentou parar, né, com o que eu estou conversando, com o meu propósito com vocês aqui. Ele tentou me parar, e eu, enquanto terapeuta, eu lido muito com depressão, ansiedade e tal. Então, às vezes o inimigo tenta até nos envergonhar, né? Diante dos nossos testemunhos, diante da nossa missão. E aí eu fiquei a semana passada muito mal. Muito mal. Só que, assim como Jael, eu consegui identificar o inimigo. E eu identifiquei a porta por onde ele entrou. E eu quero te convidar a analisar a sua vida. Se tem alguma coisa dando errado, hoje tá uma bênção, gente. Glória a Deus, meu suporte não quer segurar. E eu quero identificar a sua vida. Eu quero identificar, eu quero te chamar, né? Eu quero te incentivar a identificar se existe algum inimigo agindo na sua vida, se o inimigo ele conseguiu entrar na sua casa, e se ele conseguiu entrar, se ele conseguiu te abater, se ele conseguiu fazer algo na sua casa, no seu ambiente, na sua família, eu quero te convidar agora a identificar por qual porta ele entrou, entende? Nós precisamos identificar qual é a porta que o inimigo ele tem acessado para vir roubar a nossa paz, para nos oprimir, para tirar o sossego, para tentar anular a nossa fé, para tirar a comunhão na casa, na família. Qual é a porta que o inimigo entrou? Porque o Senhor, a palavra do Senhor é muito clara, né? O Senhor tinha falado com o povo de Israel lá atrás, que é para anular todos os cananeus. Porque se a gente não anula
esse povo, né, que está representando aqui o inimigo mesmo, se a gente não vai contra eles, eles acabam por nos levar a pecar contra o Senhor. Entende? Então nós precisamos acabar e é pela raiz. Fechar mesmo a porta, entende? E aí Jael, ela teve uma estratégia, né? Ela identificou o inimigo e ela usou as armas que ela tinha para poder matar esse inimigo. E eu quero dizer para você que as armas que você precisa para destruir, para destronar esse inimigo que tem causado transtorno, tem amarrado a sua vida, seja financeira, profissional, sentimental, espiritual. Eu não sei qual é o inimigo, eu não sei qual é a porta que ele entrou, mas eu sei que você já tem as armas específicas para combater, para destruí-lo. Você já tem essas armas. O Senhor já te deu essas armas. E Jael, ela usou de inteligência, ela usou de estratégia, entende? Se ela tivesse já batido de frente, não, você não vai entrar na minha casa e tal e tudo, talvez ela não conseguiria a vitória que ela alcançou, né? Mas ela, uma mulher inteligente, que ouviu a voz do Senhor, que recebeu uma estratégia, ela não bateu de frente antes de ter a certeza do que ela iria fazer. Então ela se programou, ela deixou o inimigo entrar, não tô te falando para você deixar, mas era uma estratégia que ela recebeu do Senhor, tá, gente? Em nome de Jesus, não deixa inimigo nenhum entrar na sua vida, pelo contrário, nós estamos aqui para mandar eles saírem fora, é no nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, que vai jogar por terra todo inimigo que está se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. E aí Jael recebeu a estratégia do Senhor. E ela bajulou o inimigo. O inimigo pediu água, ela não deu só água, ela não deu água, ela deu leite para ele. E aí ele se sentiu, né, na liberdade de descansar, porque ele vinha fugindo da guerra. E aí ele descansou, ela deu um leite para ele, acho que ele deu uma relaxada mais ainda, porque o leite ele faz a gente relaxar. E aí, quando esse inimigo baixou a guarda, Jael foi lá, pegou uma estaca e um martelo e cravou na fonte do inimigo e matou e acabou de uma vez por todas com aquele inimigo, né, que havia entrado na casa dela. E chegou o tempo de nós anularmos, de nós acabarmos, de nós destruir o inimigo que tem entrado na nossa casa, causado inversão de papel, causado inversão de valores. Eu não sei por onde que ele está entrando na sua casa. Eu sei que na minha vida ele entrou, ou estava tentando entrar pela minha vida financeira. Mas talvez na sua casa ele pode estar entrando pela televisão, pelo celular, pelas suas emoções, ele pode estar entrando. Pela inversão de papel, porque você faz o papel de homem e o seu marido fica ali totalmente castrado, obedecendo às suas ordens. Talvez ele tenha entrado pela agressão, eu não sei, de fato eu não sei por onde é que ele tem entrado na sua casa. Eu não sei mesmo, mas eu identifiquei por onde ele entrou na minha vida. E eu vou falar pra você que não foi tão rápido. Eu fiquei uma semana má. E ontem eu estava aqui, né, no meu estabelecimento, e eu decidi entrar no YouTube pra assistir. Eu gosto muito de assistir pregações e tal. Gente, eu vi ontem 2 mulheres negras aqui, que eu nunca tinha visto nenhum rios, nada delas. O canal chama Pó de Fé. Isso. E aí, essas mulheres parecia que estavam me representando ali.
sabe? Elas estavam falando assim, a você aqui, levanta, mulher. E exatamente, o vídeo fala, levanta, mulher. E me deu um estalo, assim, tipo, uai, eu preciso identificar e eu preciso me posicionar. E aquelas mulheres, elas estavam falando de que Deus pode fazer, que Deus, ele é poderoso para fazer. E por que eu entrei nesse testemunho do vídeo que eu assisti ontem? Porque às vezes nós vamos identificar rápido, de forma simples, às vezes não. Mas nós precisamos umas das outras, entende? E eu tô aqui hoje dando esse testemunho porque ontem eu vi testemunho de mulheres que venceram, que identificaram o inimigo e venceram. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que eu também identifiquei o meu inimigo e eu venci. Por que eu venci? Porque eu já alcancei os recursos financeiros que eu necessitava para não ficar mais preocupada com as finanças e tal? Não alcancei. Mas eu venci porque eu não me rendi. Eu venci porque eu me levantei, entende? Porque eu vi mulheres aqui no YouTube que falaram assim, olha, tem de bom ânimo. Somente levanta, somente acredita. As coisas de Deus não é no seu tempo, as coisas de Deus é no tempo dele. Nós precisamos aguentar, nós precisamos aceitar o processo, nós precisamos viver o processo, porque o processo está nos polindo, está nos moldando para algo maior, entende? Então, foi o que me levantou ontem, a palavra de Deus na boca daquelas mulheres. E hoje eu tô aqui para fazer o mesmo por você, para te falar assim, é fé, é pela fé, é somente pela fé que nós vamos vencer. Porque quando tá tudo bom, gente, é muito fácil. Mas acontece que não é todo dia que tá tudo bom. A vida não é isso que a gente vê por aí. Todo mundo sempre sorrindo. Todo mundo sempre com tudo perfeito, que você abre as redes sociais e é só isso que você vê. Pessoas impecáveis. Pessoas que não têm problemas. Pessoas que não têm defeitos. E às vezes a gente pode identificar aí um inimigo. Por quê? Um inimigo da ilusão, da falsidade, da manipulação. Porque às vezes a gente olha para a vida do outro e fala assim, nossa, fulano é tão feliz, a vida de fulano é tão perfeita. Eu só vim ao mundo para sofrer. E não, gente, não. Todo mundo passa por seus altos e baixos. Pode ser a pessoa mais poderosa do mundo que passa por altos e baixos. Jesus passou por muitos baixos, a ponto de morrer na cruz. Nós não vamos passar? Será que a gente tem esse direito de cobrar isso de Deus? Será que nós nos achamos tão boas assim, a ponto de nunca poder passar por nenhum tipo de sofrimento e tristeza? A gente entendeu a humanidade errado. Nós estamos nos desumanizando. A humanidade está se extinguindo. Porque enquanto ser humano, a gente sofre. Mas a gente se alegra. Faz parte da vida, entende? A gente enfrenta problemas, mas a gente vence no Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vence. E às vezes as coisas acontecem em forma de um milagre, é para ontem, é instantâneo. Sim, às vezes é assim. E às vezes não. Às vezes existem etapas a serem superadas, a serem seguidas, para que você possa de fato alcançar a vitória mesmo. E às vezes, gente, existem algumas coisas que estão no âmbito espiritual. Assim como Daniel orou, né? E na hora que ele orou, Deus já ouviu a oração dele e já estava ali a resposta. Mas aí houve
um inimigo que guerreou contra o mensageiro, que ficou 21 dias aquela guerra acontecendo. Então não foi, Deus liberou de imediato a resposta para Daniel. Mas algumas coisas no âmbito espiritual aconteceram que essa resposta só chegou para Daniel após 21 dias. Entende? Então, nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos acreditar nele. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos seres humanos. E que, como eu falei no início desse vídeo, tudo bem não estar bem. Tudo bem não estar tudo bem hoje. Mas se levanta. Mas se posiciona. Usa as armas que você tem aí. Porque você tem. Porque Deus não te permitiria entrar em uma guerra a qual você não tivesse as armas necessárias para você vencê-la. Deus não te colocaria num nível de guerra para te perder. Porque Deus é Pai, porque Deus é amor. Se você está vivendo uma guerra hoje, essa guerra é pedagógica. E não só você vai aprender com ela, mas as pessoas, ao te verem vencer essa batalha, elas também irão aprender. Assim como hoje eu convido vocês a aprender com as minhas guerras. Entende? Porque nós somos uma só. A palavra do Senhor fala que nós somos um só corpo, uma só igreja, nós somos uma. Então eu estou aqui oferecendo a vocês o meu testemunho para que vocês, quando se depararem com níveis de guerra parecido com o meu ou qualquer tipo de guerra, você consiga identificar. Então, identifica, pelo amor de Deus, quem é o inimigo. Porque Jael identificou. O inimigo, ele até entrou na casa dela, mas ela sabia exatamente quais as armas necessárias para vencer aquele inimigo. E Jael, ela venceu aquele inimigo com um copo de leite, um cobertor, um martelo e uma estaca. O que é que você tem em mãos hoje? Você precisa ter consciência do que você tem em mãos. Porque o que você tem em mãos é o suficiente. O que você tem em mãos são as armas que vão te capacitar em vencer o inimigo. Entende? O que você tem em mãos. Jael tinha um copo de leite, um odre de leite. Ela tinha um cobertor, ela tinha um martelo e uma estaca. Para ela foi o suficiente para ela abater aquele inimigo definitivamente. Eu tenho em mãos para vencer a minha guerra hoje. Eu tenho o meu ouvido para ouvir a voz de Deus e para falar assim: minha filha, calma. São consequências de uma falta de educação financeira lá de trás. Mas eu não te desamparei, então eu tenho os meus ouvidos como arma. Eu tenho a dependência do Senhor. Até os meus aparelhos de fazer os vídeos de vocês aqui hoje estão tentando contra nós. Mas no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus, tá, gente? A gente vai vencer. Então eu fico segurando, porque eu já tô acabando o vídeo. Então eu tenho o meu ouvido, eu tenho a minha fé em Deus, sabe? Eu tenho o reconhecer que as sementes que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo hoje. Porque se eu tivesse tido uma boa educação financeira, eu hoje não estivesse
travando esse tipo de guerra, entende? Então, às vezes, nós estamos enfrentando alguns tipos de guerra, as quais nós mesmos criamos. Nós mesmos abrimos a porta de ilegalidade, entende? E eu tenho vocês, porque se você não tem um propósito de vida, se você não tem um compromisso, a chance de você se entregar é muito grande. Mas eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com vocês, mulheres. Nós somos a resposta dessa geração. E por isso eu estou aqui hoje, para falar para vocês, não está tudo bem, mas para mim, tudo bem não está tudo bem hoje, porque o Senhor é poderoso para nos tirar de toda e qualquer situação adversa. Mas antes nós precisamos aprender com elas. E eu tenho aprendido. Então, eu quero me encerrar, eu não quero me alongar aqui, porque eu prometi que eu não gravaria vídeos tão grandes. Mas o meu convite é a considerar o versículo que fala que, primeiro, a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue. A sua luta, ela não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra o seu amigo, a sua luta não é contra a sua sogra, entende? A sua luta é contra o inimigo que tem tentado tirar a sua paz. A sua luta é contra o inimigo que tem tentado causar divórcio, tem tentado causar contenda, que tem tentado te causar depressão, tristeza, ansiedade. A nossa luta é contra os inimigos, que são espíritos. Nós não estamos aqui, gente, para lutar contra a carne. Jael, ela abateu aquele inimigo e era só uma simbologia pra gente. O inimigo não é de carne e osso. O nosso inimigo não. Então, identifica qual é o inimigo que tem entrado na sua casa, que tem entrado na sua vida, causado discórdia, contenda. Talvez é a prostituição, eu não sei. Talvez é a pornografia, não sei. Talvez o medo excessivo, talvez a depressão, talvez a ansiedade por alguma coisa. Talvez o seu mau gênio, a sua falta de domínio próprio. Qual é o inimigo que tem entrado na sua vida, que tem te oprimido, que tem te subjugado? Qual é o inimigo? Qual é a porta que ele entrou? Reconhece hoje o inimigo e a porta. Joga por terra essa porta de legalidade. Lança esse inimigo para fora, mulher. Lança ele para fora e fecha essa porta no nome de Jesus Cristo. E nós nos veremos no topo. O Senhor, quando ele projeta luz em alguma treva que ainda existe em nós, é para elevar o nosso nível. E hoje eu reconheço que a área financeira é uma área a qual eu devo tomar muito cuidado, porque ela pode até mesmo abalar minha fé se eu não vigiar. Ela pode colocar em xeque a minha fé, né? Mas eu hoje entendi. Então eu vou vigiar mais nessa área. E talvez para você as suas finanças estão ok, tudo beleza. Mas a sua vida sentimental, tá? Que é só Jesus. Mas a sua vida espiritual, tá? Que é só Jesus. As suas emoções, você entende? Para mim, a porta foi essa. E eu já profetizei, eu já fechei essa porta. E no tempo certo, o Senhor vai consolidar essa vitória. Porque eu ainda estou vivendo processos, mas o Senhor vai consolidar. Assim como eu profetizo que você também vai fechar essa porta, vai acabar, vai matar esse inimigo. E depois nós vamos testemunhar sobre isso. Mas hoje, use as armas que você tem. Use as armas que você tem.
Você tem um copo de leite? Você tem um cobertor? Você tem um martelo, uma estaca? O que você tem aí hoje que você possa vencer o inimigo? Comece hoje, agora. Hoje e agora. Se levanta e vai para cima. Seja forte e corajosa. Se levanta. Você não é a única a passar por problemas. Você não é a única a passar por adversidades, por contratempos. Então, se levanta. Joga por terra esse inimigo que tem tentado te aprisionar, que tem tentado te amarrar, que tem tentado te destruir, que tem tentado saquear as bênçãos do Senhor para você. Em nome de Jesus Cristo, é na autoridade do nome dele e não é na nossa força. E não é na força do nosso braço, não é na força do nosso braço. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós vamos vencer essa e toda e qualquer outra guerra. Então, gente, é o que eu queria conversar com vocês hoje. Faça como Jael. Busque em Deus uma estratégia para jogar por terra, para matar de vez, para acabar de vez com esse inimigo. Feche as portas de legalidade. Fecha as portas de legalidade. Sabe? Obedeça à voz do Senhor. Às vezes você vai precisar acabar com alguns tipos de relacionamento. Seja amizade, seja amoroso, seja, sei lá qual é a aliança que você fez, que às vezes você vai precisar desconstruir. Você vai ter que cortar o acesso, eu não sei. Jael estava enfrentando uma batalha sobre uma coisa que Deus já tinha condenado lá atrás. Que o povo de Israel tinha que ter aniquilado. E nós, povo de Deus, tem muita coisa que a gente já tinha que ter acabado para ontem. E a gente mantém, e a gente vai trazendo. E isso é uma porta de legalidade para o inimigo entrar e trazer destruição, para minar forças. Então, em nome de Jesus Cristo, a exortação é: reconheça o inimigo, busque em Deus estratégia para aniquilar ele. Fecha as portas, aniquila ele, fecha as portas de legalidade. É isso que eu quero falar para você hoje. Então, se você gostou desse vídeo, que hoje foi difícil, porque o suporte não quer ficar quieto. Se eu soltar, ele vai cair. Mas amém, as coisas não saíram exatamente como eu queria hoje, né? Meu braço até doendo, tenho que segurar esse suporte. Mas eu sei que as coisas que nós vamos fazer para o Senhor, aquilo que nós fazemos, que confirma o nosso propósito de vida, normalmente é muito difícil, recebe um ataque muito grande, né, da parte do inimigo. Então, está entregue. Ainda assim, mesmo com toda dificuldade, eu estou aqui para agradecer vocês, porque vocês me motivam a permanecer. Estou aqui para combinar com vocês que nós somos seres humanos. E enquanto ser humano, nós temos lutas e dificuldades, mas quando nós vencemos, nós não vencemos por nós mesmos, ou não só por nós mesmas. Nós vencemos por todas nós. E eu estou aqui compartilhando com vocês. E eu gostaria que vocês compartilhassem também comigo aqui nos comentários as lutas, as guerras, as vitórias, as estratégias, porque nós temos tudo para vencer em mãos. Nós só precisamos saber usar. E a sabedoria, ela vem do Senhor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com as suas amigas, todas e mais algumas. Em nome de Jesus Cristo, me ajudem na divulgação deste canal.
E comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se tiver sugestão de algum tema para um vídeo futuro, já deixa aqui também. E é isso, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, obrigado por estar aqui. Não esqueça de se inscrever e compartilhar. Em nome de Jesus, me ajudem que eu preciso de vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo.